Hoje eu vim falar o porquê que eu comecei no Meio Fit, porquê que eu escolhi a vida saudável e porquê eu escolhi nutrição. E nada melhor do que gravar na própria academia, que é o meu ambiente, é o lugar que eu me sinto bem e é minha segunda casa. Eu falo que tudo começou quando eu queria passar por um nutricionista esportivo e me perguntaram se eu não achava que o mercado estava saturado. Eu falei, eu acho que o mercado está saturado, mas saturado de pessoas que não atuam tão bem na área e não fazem tão bem com excelência. E então eu decidi que eu faria nutrição, só que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu escolhi transformar vidas, cuidar de saúde, cuidar das pessoas. Esse é o meu maior propósito. E a minha iniciativa de fazer academia foi porque eu tive uma adolescência marcada por uma autoestima muito baixa. E logo que eu tinha todas as questões de estar saindo da infância e indo para a adolescência, eu também me vi numa situação onde eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, que é a doença de Crohn. Na época, Deus, em sua infinita sabedoria, conseguiu falar para minha mãe e mostrar para ela qual seria a melhor conduta nutricional para o tratamento naquele momento. E na época não se falava muito dessa doença. É uma doença autoimune, a nutrição era algo muito recente e os médicos também não entendiam muito de como funcionava essa fisiopatologia. E aí no diagnóstico dessa doença, eu me encontrei numa situação que eu precisei tomar muitos corticoides, muitos medicamentos. E isso me levou a uma fome absurda, porque quem já tomou prednisona, cortisona, sabe que aumenta muito a fome, aumenta muito a retenção e com isso você aumenta muito de peso. Eu estava numa fase que eu estava virando mocinha, digamos assim, desenvolvendo um corpo. Com isso, eu desenvolvi mais rápido o meu corpo, de uma forma que ele não estava preparado, que me gerou mais celulites, mais inchaço, mais gordura em locais que me incomodava, como o abdômen, e ao mesmo tempo me gerou muitas estrias. Foi aí que minha autoestima ficou mais abalada, porque eu era uma criança praticamente de 14 anos, não me enxergando mais naquele corpo. Eu tinha uma genética para ser magrinha, eu sempre fui muito sequinha e do nada minha genética foi totalmente alterada. Era o que eu pensava. Mas a nossa genética, ela não muda. O que muda e o que vai determinar é o nosso estilo de vida. E eu não era uma criança praticante de musculação, mas eu fui uma criança marcada por fazer bastante atividade física. Então eu fazia patins, patinete, bike. Isso foi muito bom. Só que eu queria algo mais. Eu sabia que naquele momento o meu corpo precisava ser transformado. Mas como eu ia transformar se eu era tão novinha? Então eu tratei a doença por muitos anos, foram 10 anos de tratamento, onde eu ficava internada às vezes uma vez na semana, dia sim, dia não, eu estava lá tomando medicação, tomando imunossupressor, que é quase uma quimioterapia, que tira toda a sua imunidade. E a partir daí, quando eu finalizei esse tratamento, que Deus começou a melhorar a minha condição de saúde, eu decidi que eu queria fazer musculação. E na época, a musculação para mim foi algo libertador, porque eu pensava, se eu melhorar a minha musculatura, talvez eu não venha a ter mais estrias. E para a mulher, a gente sabe que isso é algo assim que mexe muito com o psicológico, abala seu emocional, sua autoestima. E eu não queria ter mais estrias, porque eu já tinha muitas. Dessa fase que eu me desenvolvi muito rápido e que acabei engordando. Então eu falei, eu vou fazer musculação. A partir da musculação, eu decidi que queria mais. Eu ainda não estava satisfeita com o meu corpo. E eu sabia que eu só ia conseguir ter o corpo que eu desejava através da nutrição, fazendo dieta. E aí eu me encontrei em outro momento da minha vida que eu precisei decidir fazer nutrição. Só que na época meus pais não tinham condição de pagar uma faculdade para mim. Eu trabalhava com a minha avó vendendo pastel, né, em frente à praia e de fim de semana. E também trabalhava com meu tio num escritório de corretora de seguros. Então de segunda a sexta eu trabalhava no escritório, sábado e domingo eu trabalhava com a minha avó. E meus pais não tinham condição de arcar com o custo de uma faculdade. Falei, cara, eu quero muito fazer uma faculdade de nutrição, quero focar na nutrição esportiva. Comentei com os meus pais que eu queria me dedicar só à faculdade e não trabalhar mais. E na época isso seria um luxo, né? Eu apenas estudar. Os pais olharam para mim e falaram, olha, chegando esse momento de você fazer a faculdade, se a gente tiver condição, a gente paga. Senão você vai fazer como todo bom brasileiro faz, trabalhar e estudar ao mesmo tempo.
E agora? Como será a minha vida, né? Será que eu vou dar conta de ser a profissional de excelência que eu gostaria de ser, trabalhando e estudando? E fui orar para Deus, falei, Deus, tá nas suas mãos, esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Com isso, fiquei só na oração mesmo, sem entrar em nenhuma faculdade. E Deus preparou esse momento onde eu pude me dedicar totalmente, 100% à nutrição. As condições financeiras de casa melhoraram na época e a partir daí começou a minha história na nutrição. Entrei na faculdade de nutrição e falei, vou transformar vidas, e achei que seria um mar de rosas. E a gente se depara com outros desafios. Eu falo que você tem que mostrar que você é diferente e querer fazer a diferença em todo lugar que você vá. Mas você tem que estar disposto a arcar também com as consequências dessas escolhas. Na faculdade eu queria tanto assim fazer algo que não era de habitual na época, fazer protocolos totalmente diferentes, baseados na ciência, mas que a faculdade não ensinava daquela forma. Eu falo que a faculdade ela não estava errada, ela estava ensinando a base, mas acredito que a forma prática que aquilo era aplicado estava desatualizado. Porque o mundo muda, as pessoas mudam, os hábitos mudam, a internet, os streamings, as redes sociais, elas acabam transformando esse hábito social. Queria incluir o que essa nova geração estava fazendo, queria trazer isso para a prática clínica. E eu era muito barrada pela conduta que eu queria fazer, o jeito que eu queria conduzir as coisas. Foi muito bom, porque através disso eu consegui alcançar pacientes que me procuravam justamente pelo meu diferencial. Eu falo que hoje em dia eu gosto de fazer um exame de ultrassom, eu gosto de analisar os exames. Então é uma coisa que eu quero trazer aqui para o canal, mostrar para vocês que através de um exame de sangue eu consigo verificar se a pessoa está tendo uma boa resposta aos carboidratos. Recentemente eu tive uma paciente incrível, ela estava com muito receio de aumentar o carboidrato da dieta, sendo que super atleta, fazendo beach tênis, musculação, várias vezes na semana. Ela tinha esse receio, vou aumentar o carboidrato e eu vou ter um acúmulo de gordura ali que eu não desejo, perder o meu shape, perder a minha linha de cintura, o meu abdômen marcado. E dependendo do esporte, realmente a estética ela não será um fator aí primordial. A gente vai prestar muito mais atenção e dar mais o devido cuidado para a performance. Só que no caso dela, por ser uma atleta amadora, a gente pode cuidar dessa estética, a gente deve. Ela é mãe de 2 filhos, passar segurança para ela. Eu falei, vamos fazer o seguinte, ao invés de aumentar seu carboidrato agora e falar, vamos fazer isso, vamos pedir um exame de sangue, vamos ver se o seu corpo, ele quer receber mais carboidrato, se ele está apto a receber de uma forma que não vai agregar aí um pouco mais de gordurinhas localizadas, principalmente no abdômen, que vai te incomodar. Passei essa confiança para ela, ela falou sim, vamos fazer um exame. E através do exame eu consegui mostrar para ela que a resposta dos carboidratos dela estava muito boa, que a gente podia aumentar esse carboidrato, que ao mesmo tempo estava até baixo aquele carboidrato que ela estava consumindo. A gente aumentou o carboidrato e comendo mais calorias, ingerindo mais carboidrato, ela ainda conseguiu perder em 30 dias, menos de 30 dias, se não me engano, 3% de gordura e aumentar a massa muscular dela. A gente mostra que a nutrição ela vai muito além. Através de um exame bioquímico, um exame de sangue, eu consigo verificar se a pessoa está com uma baixa intensidade do treino, como está sendo a resposta de recuperação a esse treino, se ela tem uma boa noite de sono, se ela se expõe à luz solar, se ela é uma pessoa que está muito estressada, se ela tem tido problemas pessoais e ela é uma pessoa mais enérgica devido a esses problemas que ela tem passado. Tudo isso eu quero trazer de prática clínica aqui, a clínica aplicada, mostrar para vocês como é uma conduta minha. E eu vou criar também alguns desafios desses projetos. Em breve a gente vai ter convidados aqui no canal que vão estar participando aí de desafios de 4 semanas, seja de transformação corporal, seja de uma transformação de saúde, melhorando esses parâmetros bioquímicos. Porque eu falo que a medicina, ela cura, mas a nutrição, ela previne. E quando foi que eu decidi me especializar em nutrição esportiva? Como eu falei, eu já amava de paixão essa vida, esse estilo de vida saudável. Mas, logo que eu comecei a treinar, eu era uma pessoa muito inconstante. Eu gostava de ir pra academia, gostava de treinar, mas eu era uma pessoa que eu ia um dia, faltava 2. Às vezes ficava uma semana sem ir, outra semana eu ia todos os dias. Então eu não tinha uma constância. Realmente, eu comecei a me apaixonar mais conforme os resultados estéticos começaram a aparecer. Para a mulher, isso é um fator primordial.
com isso, decidindo que eu ia fazer nutrição, eu falei, é nutrição esportiva que eu quero moldar meu corpo. A nutrição esportiva, ela atua junto com a área estética. Primeiro você muda a saúde por dentro, depois você exterioriza isso por fora de uma forma linda, onde o seu corpo responde a isso. Você tem aquela linha de cintura estética, uma silhueta feminina. Decidi que ia fazer nutrição esportiva e já falava isso desde o primeiro semestre da faculdade. E muitos professores falavam, não determina ainda, você vai passar por muitas áreas, pode ser que você mude de ideia. E na minha cabeça eu falei, eu não vou mudar de ideia, o meu sonho é esse, eu quero trabalhar com nutrição esportiva, eu amo a musculação, eu amo o esporte. Hoje em dia eu falo que eu tenho pacientes do esporte de luta, do crossfit, do beach tênis. E eu comecei a perceber que não é que eu sou apaixonada pela musculação, eu sou apaixonada pelo estilo de vida saudável. Apaixonada pelo estilo de vida saudável, eu quis saber mais sobre o fisiculturismo. Porque para mim o fisiculturismo era a alta performance da musculatura, tudo que o corpo podia ser levado ao extremo, eu queria estar estudando. Tive a oportunidade de ter atletas de fisiculturismo como pacientes, me trouxe um conhecimento a mais, fiz especializações na área, onde eu pude estudar um pouquinho mais sobre fisiologia dos esteroides anabolizantes, modulação hormonal na nutrição, endocrinologia clínica e preparação de atletas de fisiculturismo. Através disso, eu me apaixonei ainda mais na nutrição esportiva e consegui perceber que era isso que eu queria pra mim. Eu falei, cara, se eu entender de fisiculturismo, entender de como funciona essa fisiologia hormonal, como funciona o metabolismo de quem faz uso de esteroide, eu vou conseguir levar o meu corpo a um outro patamar. É um caso extremo. Eu acho que é ali que está o segredo do meu shape, eu achava, né? Porque mesmo estudando nutrição esportiva, eu não me sentia satisfeita com o meu corpo. Falo que a gente sempre quer mais, a gente sempre quer evoluir, a gente quer estar em constante evolução. Fui também estudar essa parte do fisiculturismo e recentemente estou pós-graduando na parte de nutrição esportiva e estética, com grandes nomes da medicina e nutrição esportiva do país, onde a gente tem nomes como Rodolfo Pérez, Paulo Musi, Lancha Júnior e Saldanha. Eu falo que através desses meus mentores, todo esse meu conhecimento, eu quero passar aqui para vocês. Eu quero que a gente tenha um bate-papo bem descontraído, mostrar a nutrição de uma forma nunca vista antes.